É mais um momento de alegria que se renova em nossa vida. Estarmos aqui reunidos mais uma vez. Eu estava aqui meditando enquanto o Donizete abria o encontro, naqueles momentos em que Jesus pregava, reunido com os seus apóstolos e tantas outras pessoas ao seu redor. Ele retorna para o mundo espiritual, continua a direcionar, como o sol que ilumina todo o planeta, a direcionar a energia benfazeja para todos que queiram. De modo que nós podemos e devemos continuar nos reunindo ao seu redor, porém, em torno de uma página deixada por ele e anotada pelos apóstolos. Então é muito bom, é muito gostoso quando nós nos permitimos sair de dentro de nós mesmos e ampliar o nosso olhar, para que a gente possa também contribuir um pouquinho mais, a partir de nós mesmos. Porque na medida em que eu me permito me trabalhar para me tornar melhor, eu também consigo contribuir com o outro. Para que ali na frente, adiante, a nossa alma receba este retorno, porque é de uma lei universal que o homem não pode mudar, a lei do retorno. De modo que ir e voltar faz parte deste processo, não somente de inteligência, mas como de justiça, de dar a todos a oportunidade de refazer, se recompor, quando eventualmente, dada a nossa imperfeição, nós falhamos. Daí o mecanismo da reencarnação, que é o tema do capítulo de hoje. O capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu dividi em duas partes. Hoje nós vamos ver a parte um. Este capítulo está intitulado Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E é justamente esta a oportunidade de nós nos corrigirmos para merecer este lugar melhor, que pode ser a partir do momento em que nós vamos nos corrigindo. Desfrutar deste lugar do outro lado da vida é uma consequência natural de créditos ao término dos compromissos assumidos nesta existência. De modo que é o tema de hoje, o tópico ressurreição e reencarnação. Jesus falou sobre isso. E ainda há muita resistência, de um lado, de outro lado, dificuldade de compreensão. Porém, o fato é que Deus é justo e nos dá as oportunidades, tantas quantas forem necessárias, para promovermos o nosso próprio burilamento. Mas, como a lei de causa e efeito é uma lei natural também, nós devemos fazer a nossa parte. Vamos ver então o que é que Jesus ensinou, qual era o entendimento da época e o que a doutrina espírita nos convida a ampliar o entendimento hoje, no aqui e agora. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos, dos judeus. Dogma é o ponto fundamental de uma doutrina. Então a reencarnação fazia parte. Porém, sob o título ou o nome de ressurreição. Eles acreditavam que um homem que viveu, morrendo, podia reviver. Isto é, ressurgir. E chamavam a isso de ressurreição. Então, eles acreditavam nisso, porém não sabiam como é que isso se daria. Como isso seria possível, mas acreditavam. Então, vamos aqui trazer a reflexão mais para a nossa
realidade hoje, a nossa capacidade de interpretar o sentido da palavra. Ressurreição significa ressurgir, retorno, retorno, voltar àquilo que era antes. Ou seja, o corpo morreu e em algum momento aquela individualidade que ali habitava volta para lá e ressurge naquele mesmo corpo. Isto é a ideia de ressurreição. E hoje, com o conhecimento da ciência que nós já possuímos, nós já sabemos que isso não é possível. Porque uma vez decomposto aquele corpo, não é mais possível recompor todos os átomos e partículas e componentes que formavam aquele corpo e o espírito voltar naquele corpo. Isso é ressurgir. Ressurreição, ressurgir. Que é diferente de reencarnação, que é aquele espírito que morava naquele corpo que morreu. Espírito ou alma, né, para alguns. Ele volta à vida física, à vida corporal, porém em um novo corpo, formado para que ele prossiga a sua marcha na existência terrena. E é interessante, nós vamos estudar daqui a pouco, que Jesus falou sobre isso. Essa ideia existia, mas eles não sabiam como isso se daria. Jesus vem e ensina, mas também ficou mal compreendido. A doutrina espírita vem e nos ajuda a compreender melhor. E alguns dizem assim, mas e a ressurreição de Lázaro? Lázaro ressuscita, ele ressurge no mesmo corpo. Só tem um detalhe, o corpo não estava morto. Porém, para o conhecimento da época, eles consideravam que Lázaro já estava morto há 3 ou 4 dias. E eis que Jesus, quando chega lá, Lázaro ressurge. Isto é ressurreição. Porém, ele não estava morto, ele ressurge naquele corpo, porque ele não fora desligado, ele estava ligado ao corpo. Ali havia um fenômeno, seja ele de catalepsia ou letargia, nós não sabemos exatamente qual foi a ocorrência. O fato é que ele fora acometido de algum mal ou de alguma ocorrência, vamos chamar assim, que oferecia para quem ouvia a imagem de uma morte, hoje chamada de morte aparente. Então o espírito não tinha sido desligado do corpo. Por isso foi possível ele ressurgir, de acordo com a interpretação da época. Ele ressurgiu, sim. Porém, ele ressurge ali, naquele mesmo corpo, mas, lembre, não estava desligado. Portanto, era possível. O corpo não estava morto. E aí, então, certa ocasião, havia lá um fariseu que era um mestre da lei, um senador dos judeus, chamava-se Nicodemos, e ele decide ir visitar Jesus. À noite. O detalhe do texto bíblico é que ele vai visitar Jesus à noite. Então ele chega lá e diz assim para Jesus: Mestre, nós sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém consegue fazer os milagres que tu fazes. Só pode ser da parte de Deus. E aí Jesus diz assim para ele: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E aquele mestre da lei, aquele doutor da lei, o senador Nicodemos, surpreso, estupefato, pergunta ao mestre: como é que pode nascer
Um homem que já está velho, como eu. Então Jesus explica. Em verdade vos digo: se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E aqui Jesus já estava dando uma distinção entre corpo e espírito. E ele diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, quem gera o corpo para que uma alma ou um espírito nele habite é o pai e a mãe. Eles dão o corpo, mas eles não dão o espírito. Porque aquele corpo que vai ser gerado será designado um espírito. Aí acrescenta Jesus: não vos espanteis do que eu disse, que é preciso que nasçais de novo. Aí Nicodemos de novo: mas como? Como é possível isso? E Jesus diz a ele assim: o quê? Sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo do que sabemos e testemunhamos o que vimos. E ainda assim não aceitais o nosso testemunho? Se não acreditais em mim quando vos falo das coisas da terra, como haveis de crer quando eu falar das coisas do céu? Então Jesus estava com toda clareza falando de corpo e alma, ou corpo e espírito, que são duas coisas distintas. E aí vem as interpretações sobre a questão de nascer da água e do espírito. Uma delas é a regeneração pela água do batismo. A outra é, e aí nós vamos encontrar uma redação em O Livro dos Espíritos, na questão 344, que fala do princípio da vida, para a gente refletir sobre isso. Nascer da água. No momento da concepção, a geração do corpo nada mais é do que uma gotícula microscópica de duas células, que a partir do momento da conexão entra num processo de multiplicação, que é o processo de geração de um corpo novo. E naquele momento já há um espírito designado e conectado no campo vibratório daquele processo de multiplicação celular. É uma das interpretações possíveis. Mas aí vem o sentido da palavra água. Acreditava-se que a terra tinha saído das águas porque a água era o elemento gerador absoluto de tudo, a origem. E no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, nós vamos encontrar assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O que é que disse Jesus, que é o tema da nossa lição aqui hoje? Exatamente isso, e o apóstolo foi lá e anotou. Ou seja, o corpo é gerado, o espírito vem do mundo espiritual, que foi criado por Deus e é designado aquele corpo que lhe é destinado para lhe servir de instrumento. Aí Allan Kardec nos convida a refletir. Vamos juntos. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre espírito e corpo. Ou seja, o corpo procede do corpo, o espírito é independente do corpo porque procede do espírito. Mas e as anotações bíblicas? O que é que existe sobre isso na Bíblia? Há um trecho contundente que é a volta do profeta Elias. Quando os discípulos perguntam ao mestre, reunido em torno do mestre Jesus, por que os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Jesus responde: é verdade que Elias deve vir antes e restabelecer todas as coisas. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Eu vos digo que Elias já veio e não o reconheceram. E trataram-no como bem lhes quiseram. É assim que farão sofrer o filho do homem, referindo-se a ele, Jesus. Então, naquele momento, nesse momento, os discípulos compreenderam
que era de João Batista que ele havia falado. Está lá no Evangelho. Jesus falando da reencarnação. Os escribas eram uma parte das pessoas na sociedade que eram encarregados de escrever, registrar dados e informações, porque eram poucas as pessoas que detinham esta capacidade da escrita. Por isso eram chamados de escribas. E tinham um grande prestígio social por isso. Na época existia um outro povo muito influente, que eram os saduceus. E esses não acreditavam nessa possibilidade. Morreu, acabou. Esses eram do outro lado, da oposição, do partido do imperador. O fato é que a vida continua. E aí disse Jesus, lá em João 11:25, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O que ele está colocando aqui? Que aqueles que entenderem o que ele está falando, de que há vida além desta vida, de que há muitas moradas na casa do Pai, meu reino não é deste mundo. Ou seja, aqui é um campo de tarefas para burilamento, para lapidação, para construção de créditos, se quisermos, porque tem muita gente que não quer. Como todos temos o livre-arbítrio, há de ser respeitado. Então a vida continua. Isto é um fato, não dá mais para negar. Já falamos aqui em outros estudos que nós, estudiosos e trabalhadores da doutrina espírita, e que já atuamos nas atividades da reunião mediúnica, conhecemos bem os testemunhos dos relatos dos nossos irmãos desencarnados. Eu me recordo de um depoimento recente de um espírito muito sofrido, desencarnado há pouco tempo. Porém, ele é trazido à reunião mediúnica em estado de aflição bastante intensa, bastante sofrimento mesmo. E num dado momento, ele me disse assim: eu sei que eu já não estou mais aí, aonde você está. E tratava-se de um espírito que dizia me haver conhecido. E me disse assim: eu sei quem é você. Sei que não estou mais aí. E agora estou do lado, nessa situação aqui, conversando com você. Mas eu não sei como isso é possível. Então veja, duas coisas aqui. Quanto testemunho nós temos recebido ao longo do tempo, dos anos, e quanto é consolador as instruções de Jesus e agora nós testemunhando das nossas atividades. O quanto é consolador aquilo que ele ensinou, se nós entendermos, se nós aceitarmos, porque nos convida a aguentar um pouquinho mais, trabalhar um pouquinho mais, resignar-se mais, importar-se mais com o outro, conforme ensinou Jesus. E muitas pessoas não querem. Então Jesus deixou claro o seguinte: olha, se você acredita no que eu estou ensinando, saiba que em algum momento você vai despertar e você vai se ver vivo, como este depoimento que eu, recente até, que eu acabei de comentar. Então nós vamos encontrar também lá nos assentamentos bíblicos, e aqui eu vou trazer para nós trecho do Velho Testamento, livro de Jó, o livro mais antigo da Bíblia. Então tem lá o mesmo trecho traduzido por três traduções distintas. Olha que interessante. Diz assim: nessa guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que minha transformação chegue. Isso é uma tradução, falando do pensamento de Jó e do sentimento dele. Outra tradução: quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. E depois, onde ele está? E acrescenta:
E se o homem morre, ele reviverá. E aí arremata: esperarei os dias do meu combate, até que até aquele dia em que me chegue alguma transformação. E por fim, a última, e que eu quero chamar a sua atenção para esta redação. Está lá no livro de Jó. Quando o homem está morto, ele vive. Sempre. Ele não morre mais. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei. Ou seja, terminando aqui, vou para algum lugar e a este ambiente retornarei. É como alguém que está deixando a casa, vai ficar um tempo em algum lugar, depois volta para a casa. Então, muito interessante, são assentamentos milenares. E aí vem Jesus, dá mais uma clareada, e aí vem a doutrina espírita. Conclusão: o princípio da pluralidade da existência está claro, desde essas anotações do Antigo Testamento, nas três versões, cada uma à sua maneira, porque são três traduções. A última é da igreja grega. Então, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, confirmada nas palavras de Jesus. Então, sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, desse processo de ir e vir, a maior parte dos ensinos de Jesus, das máximas do Evangelho, são incompreensíveis. Por isso que deram lugar a tantas interpretações contraditórias ou equivocadas, muitas delas. Vou trazer aqui para nós um relato de um espírito que foi trazido à reunião mediúnica em nossa casa espírita, aqui no Jesus de Nazaré, após 10 anos de seu desencarne. Naquele dia, a sua família tinha estado presente nos estudos do Evangelho e foram embora. Na reunião mediúnica, na segunda parte dos trabalhos, como costumamos chamar, foram diversos atendimentos e num dado momento atendemos aquele espírito que iniciara a sua fala muito emocionado. E então ele conta que em vida, ainda muito jovem, aos 40 e poucos anos, fora acometido de uma enfermidade que não lhe permitia a aposentadoria. E ele era obrigado a trabalhar doente, sentindo dores terríveis. E o tempo passou, ele desencarnou, e 10 anos depois ele volta para dar o seu testemunho, para dizer da alegria, da beleza e da leveza, que agora, como espírito liberto da matéria, ele experimentava. Então, a alma prossegue, o espírito não morre. Então, de tempos em tempos, nós somos convidados a habitar um outro corpo para dar continuidade à jornada. E um dos detalhes de sua fala, que me deixou muito emocionado e feliz até, ele dizer: não sinto mais dores, porque soube suportar resignadamente, conforme ensina Jesus. Então é isso que o Evangelho nos convida. Todas essas aflições pelas quais estamos passando têm uma razão de ser. A gente até pode não compreender, mas tem uma razão de ser. E aí Jesus vem e fala sobre tudo isso.
em um curto ministério, retorna para a espiritualidade, nos alerta de que enviará um outro consolador, que vai ensinar muitas coisas e fazer lembrar outras tantas que ele próprio Jesus ensinou. E 19 séculos se passaram até que chega a doutrina espírita. Acontecem aqueles fenômenos. E estava reencarnado lá na França um espírito com aquele lado perquiridor, investigador, de não permitir fraude, e decide investigar aqueles fenômenos. Tratava-se de Hippolyte Denisard Rivail. Mais tarde, Allan Kardec, que codifica a doutrina espírita, recebendo as instruções do alto, ajudando a compreender melhor o que Jesus ensinava, e descortina-se o mundo dos espíritos. E a primeira obra é publicada em 1857, o Livro dos Espíritos, para falar da continuidade da vida, de outras tantas moradas, do princípio de justiça, da lei de causa e efeito, de a cada um segundo suas obras, de que Deus não erra, de que nós estamos passando por algo que nós, em algum tempo, em algum lugar, nós fizemos por merecer esta prova hoje. Que vale a pena a gente aguentar um pouquinho mais. De modo, meus irmãos, que a doutrina espírita, ela vem clarear tudo isso, tirar essas dúvidas, essas sombras de interpretações do que Jesus ensinou. Sobre esta questão da reencarnação, que é um tema bem específico, trazido pela doutrina espírita, que nós já vimos que estava lá, já lá nos primórdios do pensamento dos Chutempes, só que com outro nome. Então, nós, para aqueles que quiserem fazer um estudo, é gostoso de fazer, porque é um capítulo inteirinho sobre reencarnação. E eu recomendo aqui, é o capítulo 13 do livro Missionários da Luz. Chama-se Reencarnação. A reencarnação de Segismundo. Tem um vídeo ilustrativo no YouTube sensacional, ilustrando, com base na descrição de André Luiz, no livro Missionários da Luz. Então, nós tivemos esse trabalho trazido por Kardec. Primeiro livro, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. É a obra que compõe a doutrina espírita. Então, é importante, eu diria necessário, para a gente entender melhor todos os postulados de Jesus, estudarmos a doutrina espírita. Ampliar o nosso olhar, entender que a vida além desta vida, que a qualidade da nossa moradia espiritual tem a ver com o meu comportamento hoje. É simples assim. Lei de causa e efeito, não estamos inventando nada, nem querendo meter medo em ninguém, ou seja, é a colheita. Quando eu planto uma semente, qualquer que seja ela, qualquer que seja o fruto desta árvore, ela precisa de um tempo, ela precisa de cultivo, ela precisa de cuidado. Com o espírito hoje reencarnado é a mesma coisa. Então o fruto será bacana ali na frente se eu estiver me comportando adequadamente, cuidando, tomando todos os cuidados. Por quê? Porque Jesus ensinou isso a cada um segundo suas obras. Pensando no bem-estar da minha alma, do meu espírito hoje reencarnado, será que vale a pena avaliar como eu tenho me comportado? Será que eu estou fazendo o meu melhor para mim e para o outro? Porque para os meus eu já tenho uma preocupação. Porque tem uma erva daninha aí chamada egoísmo que somos assim ainda, mas eu tenho que trabalhar isso. Para eu pensar um pouquinho mais no outro. Eu digo isso assim com muita tranquilidade, porque eu e você estamos testemunhando neste momento presente da existência
Uma pandemia que veio e chacoalhou o mundo. No momento em que não há medicamento. E uma das coisas que ajuda bastante é importar-se com o outro. E a gente temos visto alguns exemplos lamentáveis de pessoas com uma capacidade de influenciar extraordinária, dando mau exemplo ou deixando de importar-se com o outro. Quem falou sobre isso? A importância de nós nos importarmos com o outro. Desculpe o trocadilho, mas é o que Jesus ensinou. Amar é importar-se com o outro. Então, quando você vê a pessoa que não usa máscara, ou quando usa no queixo, outro dia eu observei gente usando na mão como se fosse um adereço. Eu vi uma outro dia fazendo caminhada com uma no punho, como se fosse um enfeite. O quanto eu estou pensando no outro. Então, nós estamos vivendo um momento onde nós todos fomos convidados a nos importarmos com o outro, num gesto pequenino, que para muita gente é pesado demais. Então, não por acaso as coisas acontecem. Não por acaso. Então, será que vale a pena verificar se eu estou fazendo bem a minha parte? Se eu estou fazendo o meu melhor? Então, meus irmãos e irmãs, nós temos tido muitas evidências, especialmente nós que atuamos nos trabalhos mediúnicos. Relatos dolorosos de criaturas que passaram uma vida inteira achando que tudo é babaquice, esse negócio de obedecer à lei ou as instruções de Jesus. Aí acordam do outro lado sofrendo. Relatos dolorosos porque simplesmente decidiram ignorar a lei de amor. Causa e efeito, não quis trabalhar o exercício do cumprimento da lei de amor, sofre as consequências. Ah, castigo de Deus! Não, não. Resultado, consequência natural, porque todo efeito tem uma causa. Toda causa tem um efeito, perdão. Então, muitos revoltados, quantos já atendemos? Revoltados por estarem em sofrimento após haver ignorado a lei de amor, a lei de causa e efeito. Tá, mas muitos dizem assim: eu quero que você me tire daqui. Chega, dói na alma. Mas naquele momento não é possível tirá-lo, é possível ajudá-lo a perceber que ele pode, a qualquer momento, mudar o seu pensamento e o seu sentimento. Quantas dores, a ignorância e o desespero levaram algumas criaturas a atentarem contra a própria vida, como se aquela fosse a melhor das soluções, e não é. É a maior falta que uma criatura pode cometer, atentar contra a própria vida. Então, irmãs e irmãos, quaisquer que sejam as escolhas, todos, indistintamente todos, recebem o testemunho do amor incondicional do nosso Pai. Todos são acolhidos de alguma forma, ainda que não compreendam. Quantos não veem o socorro chegar? Eu me recordo de alguns relatos no trabalho mediúnico, onde atuei algumas vezes, o Espírito dizer, por que só agora? Já são décadas, séculos de sofrimento. Por que só agora ela ou ele me apareceu? Ele não percebe que a sua ira, a sua revolta, coloca o seu espírito numa outra vibração, numa outra sintonia, e ele não consegue perceber aquele que está ali do alto, ali, direcionar a energia bem-fazer. Por isso que uma prece jamais se perde. Vai ter o momento do despertar. Então agora eu sei que a vida continua. O que fazer? O que é que eu faço, então, com essa consciência ampliada de que retornar naquele corpo que virou pó não é possível, mas a alma está sendo lapidada e preparada e vai ser direcionada do mundo espiritual para retornar em um novo instrumento chamado corpo. O que eu preciso fazer desde já? Para aproveitar bem essas oportunidades que a sabedoria e a justiça divina criou nesse mecanismo do ir e vir. O que eu tenho que fazer? O que é que Jesus ensinou sobre isso? Vamos recordar? O que eu tenho que fazer? Numa palavra que começa com C e termina com a letra E, caridade. Como que eu faço isso? Faço bem. A quem? Ao próximo. E como que eu devo fazer isso?
Nós já estudamos esta parábola, eu a trouxe novamente, vou trazê-la em outras ocasiões, porque é muito ilustrativa. Já estou assistindo lá, o doutor da lei, assistindo uma pregação de Jesus. Num dado momento ele fala, ele era um doutor da lei, sabia tudo daquela teoria. E aí ele pergunta para Jesus, o que mais eu tenho que fazer? Tudo isso aí eu já sei e eu já faço, o que mais eu tenho que fazer? E aí Jesus fala, o que é que está escrito na lei? E aí ele declina a lei. E num dado momento que ele diz assim, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele pergunta para o mestre, eu quero saber quem é meu próximo. Olha que coisa absurda, se eu não consigo enxergar o próximo, como é que eu vou fazer alguma coisa por ele, não é? E aí Jesus narra uma historinha muito ilustrativa, que nós conhecemos bem, nós, alguns de nós já a lemos, outros já estudamos, e hoje nós vamos reciclar, para que isso esteja muito patente nas nossas vidas. Faça o bem que você puder, do jeito que você puder, é isso que importa. Porque de nada adiantaria tanto conhecimento se eu não fizer o bem. E aí Jesus narra que um homem descia de Jerusalém para Jericó e no meio do caminho fora assaltado, atacado pelos ladrões e salteadores. E que o roubaram e judiaram dele e se foram, deixando-o quase morto. Logo em seguida descia pelo mesmo caminho um sacerdote, que percebendo aquele homem naquele estado, passa batido, não fez nada por ele. Logo em seguida desce pela mesma estrada, naquela mesma direção, um levita, que também era um homem da igreja, era um auxiliar do templo. Professavam a mesma crença, mas percebendo aquele homem naquele estado deplorável, nada fez por ele, foi embora. Isso Jesus narrando. E o doutor da lei ouvindo atentamente. E aí Jesus acrescenta: depois, no momento seguinte, passa, desce pela mesma estrada, naquela mesma direção, um samaritano, que ao perceber aquele homem naquele estado, imediatamente desce do seu cavalo, do seu animal, e aplica nas feridas, nos ferimentos daquele homem, os recursos que ele tinha ali disponível, azeite e vinho. Compadecido, coloca-o sobre seu cavalo e o conduz até uma hospedaria. E aí vem um detalhe da narrativa do mestre. E ali cuidou dele. No dia seguinte, sem prejuízo do seu itinerário, do seu alcançar o seu destino, paga a conta e diz ao dono da hospedaria: nada lhe deixe faltar. Se gastar alguma coisa além do que eu já deixei pago, nada lhe deixe faltar, porque na volta era caminho obrigatório, na volta eu lhe pagarei. Neste momento, Jesus pergunta ao doutor da lei: qual desses três te parece o próximo daquele que caíra nas mãos dos ladrões? E ele foi categórico: aquele que usou de misericórdia. E que era um samaritano, era considerado herege, não professava a mesma crença dos dois primeiros. Mas foi o que fez o bem, fez a caridade. E Jesus disse para ele: então, ide e fazei o mesmo, é isso que você tem que fazer. Você já entendeu? Eu acho extraordinário, é muito ilustrativo. Então, o que fazer? Faça o bem. Importe-se com o outro, irmãos e irmãs. Nunca foi tão atual a fala do Mestre Jesus em pleno século XXI. Acabamos de comentar um exemplo simples, aparentemente banal, mas que pode salvar vidas, com o simples cuidado de pensar no outro, que são os cuidados necessários em tempos de pandemia, enquanto não há remédio, não há tratamento. Porte-se com o outro, dá para fazer. Estou citando este exemplo porque ele está aí, em todas as mídias. As pessoas se descuidando. Jesus já pedira para nos importarmos uns com os outros. Isso é um ato de amor. Respeite o outro, como ele é. E quando fizer alguma coisa em benefício do outro,
nada peça em troca. É claro que é gostoso o reconhecimento, mas se você ficar esperando o reconhecimento e não vier, vem a frustração. Então faça pelo prazer de fazê-lo. Eu sei que muita gente já faz, mas tem muita gente que continua dando desculpa. Porque quem quer faz, quem não quer, arruma uma desculpa. E respeitar o outro tem a ver com aceitar o outro como ele é. Essa é a proposta de Jesus. Nunca foi tão atual, meus irmãos e irmãs. Então, para levarmos para o nosso travesseiro na noite de hoje, refletir sobre a proposta de Jesus, o que mais eu posso fazer? Eu proponho um gesto pequenino, uma atitude de amor, qualquer que seja. O que mais que dá para fazer ainda hoje? Uma atitude de amor. Que atitude de amor vamos exercitar ainda hoje? Pode ser uma simples oração por alguém que está precisando. Qual, qual é o gesto que nós vamos fazer ainda hoje? Esta é a reflexão que eu quero deixar para nós nesta noite. Porque o que Jesus propõe é justamente isso. Vamos voltar para a pátria espiritual e de lá vamos voltar para cá. E a nossa bagagem, na medida em que nós exercitamos a lei de amor, é o que vai contribuir para que a cada nova existência a gente tenha uma existência muito mais leve, mais suave, mais alegre, mais feliz. Qual é mesmo a atitude de amor que nós vamos fazer ainda hoje, antes que o relógio marque meia-noite? Fica aí para a gente pensar. Jesus nos abençoe a todos. Agora nós vamos para a pergunta, se houver, e na sequência nós vamos para aquele momento mágico onde nós vamos trabalhar juntos, que é o momento da oração. Silvia, pois não. Boa noite, Agriço. Parabéns pela explicação aí. Obrigado. Eu gostaria assim, de trocar uma ideia, de ouvir as suas considerações, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No caso que você citou da máscara, né? A pessoa que usa essa máscara no pulso, ela não tem empatia com o próximo, mas ela também não está tendo amor com ela mesma. Isso. Então, como que seria assim? Eu tenho que me amar primeiro antes de amar ao próximo? E como eu sei que eu estou me amando, digamos assim, Agri? Então, eu fico imaginando, Silvia, que a gente poderia abrir aí alguns aspectos a considerar. Por exemplo, Joana de Ângeles fala do despertar da consciência. Então, o quanto aquilo é claro para mim, aquilo que eu estou fazendo. Eu me amo. Quando eu me amo, quando eu estou fazendo algo que me permite me sentir bem, ainda que eu esteja diante de alguns desafios, e aquele sentimento que me faz me sentir fortalecido, energizado, apesar dos desafios, me estimula a contribuir com o outro. Agora, se eu não tenho esse olhar para comigo, eu ainda não consigo enxergar o outro. E você aborda com perfeição. Como é que eu vou conseguir enxergar o outro se eu não estou enxergando a mim ainda? Então, amai-vos uns aos outros, assim ensinou o mestre. Assim como eu vos amei. Esse eu vos amei nos convida para que nós nos amemos. E amar é agir, olha só, de tal forma que o meu agir proporcione bem-estar. No que diz respeito ao outro, porém antes para comigo mesmo. Será que as coisas que eu estou fazendo, elas me estimulam a fazer mais? E sentindo-me melhor, eu me sinto estimulado a contribuir para com quem está aos meus arredores? E uma das maneiras, viu, Silvia, muito próxima da gente, no meu entendimento, é na vida de relacionamento. Uma das coisas que me fascina no Evangelho de Jesus
é a questão da vida de relacionamento. Quantas dores poderiam ser evitadas se eu entender que o meu olhar é diferente do olhar do outro? Aquele pensamento lógico, aquela clareza que eu enxergo em determinada situação, não é a mesma, às vezes, do próprio companheiro de jornada ou companheira de jornada. Porque cada um tem o seu olhar, a sua ótica. Então, quando eu estudo essa questão do amor, conforme Jesus ensinou, eu gosto de colocar, e eu faço isso para mim e para as pessoas que desejam compartilhar comigo, que é preciso respeitar o ponto de vista do outro. Por exemplo, aquela criatura, como eu citei aqui, porque eu vi essa semana, no mínimo 3 exemplos. Um no pulso, outro usando um tipo dobrada no meio, como se fosse uma bolsinha. Eu vi várias situações e aquilo me chama a atenção. E tudo que se está pedindo é para que eu me importe naquele momento comigo. Olha, eu estando bem, eu vou contribuir para que o outro fique bem também. Ou seja, eu estou me protegendo. Eu posso estar assintomático e posso, cada baforada aí na minha caminhada, eu posso estar contaminando alguém. Então, é ampliar o olhar, como diz Joana de Anjos, é o despertar da consciência, que, nesses casos, a meu ver, permanece adormecida ainda. Eu digo ainda por quê? Porque todos iremos despertar, é uma questão de tempo. Agora, amar-se a si é você agir de tal forma que você sinta-se feliz com aquela escolha que você fez para e por adotar aquele comportamento. É a maneira como eu entendo.